calendário judaico se dá a partir da criação. Quando o povo judeu estava prestes a sair do Egito, Deus ensinou a Moisés que Rosh Chodesh, o início do mês, deveria acontecer sempre a partir do novilúnio ou da lua nova. Mas antes de a gente falar sobre o calendário judaico, vocês vão se inscrever, dar um like esperto aí pra gente, comentar, compartilhar. Lembrando que todas as sextas-feiras nós temos vídeos novos aqui no canal Sobrevivência em Livros. Hoje nós vamos falar sobre o calendário judaico. Muitas pessoas me perguntam sobre o calendário judaico, como é que se dá essa contagem de tempo, porque a diferença muito grande entre o calendário gregoriano, que é aquele que temos em vigência, 2022, e o calendário judaico também, que está no ano de 5.783. Por que esta contagem e qual é a origem do calendário judaico? Deixando aqui um abraço para o Jonas, que fez essa pergunta, o Jonas Santana, e sua esposa Elânia Mendes, a professora Elânia Mendes. Mas então, meus amigos, o Eterno chamou Moisés para instituir um calendário, chamar aquele momento histórico da saída do Egito de mês de Nissan, que é o mês da primavera, foi quando os judeus saíram do Egito. Então se tornou ali o primeiro mês do ano, que celebra também Pêssar, a Páscoa. E nós vamos ver que o calendário gregoriano é baseado também no calendário judaico, porque se não fosse assim, as estações não seriam correspondentes. Mas a gente já vai ver esse assunto. O calendário judaico é lunisolar. Isso significa que ele vai seguir tanto o ciclo solar quanto o ciclo da lua, o ciclo do sol e o ciclo da lua. O ano solar, nós sabemos que tem 365 dias correntes. E o ano lunar? Ele tem 354. Aí você vai falar assim, mas existe uma diferença. Sim, existe uma diferença de 11 dias. E para compensar essa diferença, é inserido no calendário judaico um mês inteiro chamado Adar 2, Adar Sheini, que vai tornar aquele ano um ano bissexto também. Também é chamado de ano embolístico. Mas então, este mês inteiro é acrescentado num período de 19 anos. Então, preste bem atenção. O período de 19 anos e em cada momento é acrescentado esse mês. Então, no terceiro ano, no sexto ano, no oitavo ano, no 11º ano, no 14º ano, no 17º e no 19º ano, este mês é acrescentado de forma integral. Isso vai tornar aqueles anos um ano de não mais 12 meses, mas de 13 meses. Se não fosse feito assim, as 4 estações, cada uma ia aparecer num período do ano diferente. A primavera ia chegar no verão, o verão mais para o outono mais para o inverno e o inverno mais para o verão. Lembrando que no hemisfério norte, as estações são inversas às estações no hemisfério sul. Então a gente tem que pensar que quando agora no hemisfério norte é inverno, no hemisfério sul é verão. Então sempre vai tornando as estações contrárias quando a gente vai pensando em um hemisfério e em outro. O primeiro mês está na metade do ano. Curioso isso, né? Ocorre que antes dos judeus saírem do Egito, no primeiro dia do mês de Nissan, Hashem, Deus disse a Moisés, este será para vocês a cabeça, ou seja, o início dos meses. Assim, Rosh Hashanah, que é o ano novo judaico, que é em 1º de Tishrei, Tishrei é o nome de um mês, cai no 7º mês no calendário judaico. Como está escrito na Torá, o primeiro
dia do 7º mês. Outra curiosidade é que o primeiro ano durou apenas 5 dias, que são os 5 dias da criação. A criação de Adão, que é o homem, a humanidade, marcou o início do ano 2. Então, o calendário judaico celebra a criação do primeiro homem, o dia em que Adão nasceu. É o 6º dia da criação. Mas como os homens marcavam antigamente os meses, se não havia nenhum calendário? Essa é a pergunta que você vai me fazer. Então, o que o homem observava? O homem observava a lua nova. Então, a lua nova marcava o início de um mês e o término do, evidentemente, anterior. Então, toda vez que tinha a lua nova, ela marcava o início de um mês. E isso fazia com que os homens observassem também as estações, que eles poderiam cultivar, poderiam fazer a colheita também. Então, sempre marca o mês a lua nova. E essa tradição passou também para a marcação do calendário judaico. E como é que ele fazia a marcação dos dias? Os dias, a partir do pôr do sol. Apareceram 3 estrelas no céu. Ele já sabe que o pôr do sol marca o fim de um dia e o início do dia seguinte. Agindo dessa forma, observando o pôr do sol e observando a lua para marcar o início dos dias e o início dos meses, respectivamente, o homem garantia também aquilo que estava escrito na Torá. Ele cumpria aquilo que estava na Torá também. E foi tarde e foi manhã, dia 1. E foi tarde e foi manhã, dia 2. Então, até hoje, todas as festas, os dias e todas as celebrações dentro do judaísmo acontecem a partir do pôr do sol. Então, hoje, o dia de hoje, vamos supor que hoje seja domingo. Ele começou no pôr do sol do sábado e vai terminar no pôr do sol do dia de hoje. Então, hoje, domingo, lá por volta das 6 horas da tarde, 18 horas, passará a ser segunda-feira. E assim sucessivamente para marcar todos os dias da semana. Falando dos dias da semana, eles são denominados com números. Olha que interessante. Todos os dias da semana não recebem nenhum nome, como acontece com as línguas inglesa, o alemão, o italiano, o espanhol, o francês. Então, todos os dias da semana são marcados com números. Então, vou falar bem devagar aqui e vocês vão acompanhar a partir do primeiro dia. E o primeiro dia da semana, lembrando, a semana não começa na segunda, por isso que se chama segunda, é tão natural, é o domingo. Então, vamos lá. A partir do domingo, Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, Yom Rivi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Shabbat. Mais uma vez. Yom Rishon, Yom Sheini, Yom Shlishi, Yom Rivi'i, Yom Hamishi, Yom Shishi, Yom... Não tem Yom, peguei vocês! Shabbat! Shabbat é o único dia da semana que recebe o nome, porque Hashem, Deus, descansou no 7º dia. E Shabbat é este o dia do descanso do Senhor.
Então, é o único dia da semana que tem um nome. Interessante que o mesmo aconteceu na língua portuguesa. Repara, domingo, aí vem segunda, terça, quarta, quinta, sexta, aí vem sábado. Segunda a sexta. É a única língua entre todas as línguas neolatinas, espanhol, francês, italiano, romeno e por aí vai, que não tem os nomes ligados a astros. Sunday. O que significa Sunday? Dia do sol. Thursday significa o que? Dia de Thor. Olha só. Friday, o dia de Freia. Então, esses dias recebem nomes de heróis das mitologias greco-romana ou então da mitologia nórdica. E o português é a única língua que mantém essa ideia de numeração. Por quê? Porque Portugal foi o único país que não perseguiu os judeus que fugiam das garras da igreja, das garras da Inquisição da igreja. Então, os judeus fugiram e encontraram em Portugal um berço para eles viverem em paz, em tranquilidade. Mesmo durante a Inquisição, os reis portugueses abriram as portas. Como muitos judeus viviam em Portugal, a forma como eles denominavam os dias passou também para a população em si. E para driblar a Igreja Católica, eles aproveitaram que tanto a população portuguesa quanto os judeus portugueses eram comerciantes, eles acrescentavam a palavra feira, como se eles estivessem fazendo comércio. Então, segunda-feira é o dia da feira naquele local. A terça-feira é o dia da terça ou da terceira-feira, sabendo que terça aí é uma corruptela do português antigo. Terça-feira, a terceira-feira em outro local, a quarta-feira, a quinta, a sexta-feira. Então, os dias da semana. E dessa forma conseguiu-se preservar a memória judaica nos dias da semana. A gente sabe que em 1492, os reis católicos, Isabel e Fernando, expulsaram os judeus da Espanha. Foram forçados por Torquemada a expulsar os judeus da Espanha, em 1492. E sabemos também que eles fugiram para Portugal. A Igreja Católica ficou fazendo uma pressão muito grande que 8 anos depois, que dá 1500, Portugal não conseguiu mais segurar a pressão da Igreja Católica. E as grandes navegações estão ligadas também à questão da perseguição dos judeus, sem dúvida nenhuma. E é muito importante falar aqui que Pedro Álvares Cabral, que descobriu o Brasil, era de família de cristãos novos, ou seja, aqueles que foram convertidos à força pela Igreja Católica. A cidade de Belmonte é uma cidade muito importante dentro de Portugal e na igreja de Belmonte existe a documentação que comprova essa ancestralidade de Pedro Álvares Cabral como um judeu marrano, ou um judeu que foi convertido pela Igreja Católica, teve seus pais convertidos pela Igreja Católica. Então, a história de Portugal está intimamente ligada a essa questão dos judeus, essa questão judaica. E faz com que Portugal seja um país muito importante para a sobrevivência judaica na Europa. Então, tecnicamente falando, para estabelecer uma contagem de tempo para o calendário judaico, estudiosos judeus partiram da ideia da criação do homem. Isso nós vimos anteriormente. E eles fizeram também, para chegar nessa conta, eles somaram, veja bem, eles somaram as idades de todos os patriarcas do livro de Bereshit, do livro de Gênesis. Quando a igreja adotou o calendário próprio, o seu próprio calendário, a igreja teve que se basear no calendário judaico. Do contrário, tanto a Páscoa judaica, que é uma festa agrícola na primavera, cairia sempre na mesma época do ano.
Enquanto a Páscoa cristã, se tivesse uma diferença, ia acabar caindo em outras épocas do ano. Mas isso não poderia acontecer, porque elas têm a mesma origem. Então, essas festas deveriam acontecer sempre na mesma época do ano. Nas duas religiões, tanto na religião cristã, lembrando que antigamente não havia a igreja protestante ainda, e a religião judaica. A diferença temporal das contas entre o calendário judaico e o calendário gregoriano é de 3.760 anos. Isso significa que o calendário judaico está 3.760 anos à frente do calendário gregoriano. O calendário judaico se inicia entre os meses de setembro e outubro. Assim, estamos no ano de 5.780 e não 2, mas 83. Porque se ele iniciou em setembro, já é o seguinte. Então, sempre dessa forma que vai acontecendo. A gente tem que ficar meio ligado aí para o início do ano do calendário judaico, a gente fazer as contas direitinho. E para você saber qual é a sua data de nascimento correspondente no calendário judaico, é preciso fazer uma conversão para o calendário judaico. Quando você faz essa conversão, ele vai te fornecer não apenas o dia, o mês e o ano no calendário judaico que você terá nascido, mas toda a vibração energética, toda a vibração cabalística, de acordo com as informações que ele vai te dar. A paraxá da semana em que você nasceu. Mas, Renato, o que é paraxá? Paraxá é a porção da Torá, ou seja, os capítulos bíblicos que vão vibrar durante a sua vida. São os capítulos da Torá em que você nasceu. Além disso, os salmos e as sfirot da árvore da vida. Isso tudo vai vibrar durante a sua vida. Claro que a cada ano, algumas coisas são fixas, você não vai mudar, não vai ter mudado nunca a paraxá que você nasceu, mas aquele ano vai ter uma vibração energética de você. Então, se a gente está vivendo em 2022, ou o ano de 5.783, existe uma vibração energética daquele ano em relação à sua vida. O mesmo vai acontecer no ano seguinte e assim sucessivamente. Foi no ano anterior. Então, a gente tem que fazer os estudos para saber qual é a vibração energética daquele ano e mais a vibração energética do ano em que você nasceu para a sua vida, ao longo da sua vida. Isso tudo vai envolver a nossa existência. Então, sabendo esse mapa cabalístico ou mapa bíblico, é possível que a gente se transforme, que a gente mude as nossas vidas e que sejamos pessoas melhores para todos aqueles que estão à nossa volta. Principalmente a gente mesmo, né? No núcleo familiar, no trabalho. Isso é tudo muito pessoal. A gente quer se transformar em pessoas melhores, a gente pode mudar essa vibração energética, a gente pode ver o que a gente pode consertar na nossa vida, fazer um tikkun aguf ou um tikkun anefesh, um conserto do nosso corpo, ou um tikkun anefesh, um conserto da nossa alma. E assim a gente vai se transformando em pessoas melhores a cada momento, a cada ano. Fazer uma espécie de reforma íntima, o que é muito falado. Então, o que precisa você fazer? Apenas procurar alguém que faça essa conversão para você e faça esse mapa cabalístico, mapa bíblico seu, para que você conheça todas as energias cabalísticas que estão em volta da sua vida. Mas é isso, meus amigos. Eu quero deixar aqui um Shabbat Shalom Mevorach, um sábado de paz, muita alegria, muita tranquilidade para vocês. E que todos recebam a luz divina, a luz da Kabbalah, a luz de Hashem. Um grande abraço para vocês. Valeu!